Lia Ferreira, volte para casa. Você não tem passagem. Pare de fazer cena aqui. Essa foi a ordem fria da minha sogra, Dona Carmen, enquanto ela segurava a mala vermelha que eu mesma havia comprado. Atrás dela, enfileirados estavam meu marido Tiago, os 2 irmãos dele e meu sogro Seu Paulo. Todos vestiam jaquetas grossas apesar do calor úmido dentro do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, mas antes de eu me virar, notei que Tiago não olhava para mim. Foi ali que pensei pela primeira vez que o sumiço do meu nome talvez não tivesse sido um acidente. Antes de continuar a história, comentem. O que vocês fariam se, no próprio aeroporto, descobrissem que não estavam incluídos na viagem que vocês pagaram? E se vocês gostam de histórias sobre traição, verdade e recomeço, não esqueçam de se inscrever. Eram 5h30 da manhã. Faltavam apenas 28 minutos para o balcão de check-in fechar para o nosso voo para Madrid. Eu sou Lia Ferreira, 34 anos. Não sou o tipo de mulher que fala muito quando há muitos olhares sobre mim. Quando fico nervosa, meus dedos gelam e o joelho esquerdo treme sozinho. Naqueles momentos, eu mal sentia o passaporte que segurava. Sentia o cheiro forte de café do quiosque ao lado, o perfume dos passageiros apressados e o leve odor de plástico das malas embaladas do lado de fora do terminal. No alto-falante, nomes eram chamados repetidamente, mas o meu parecia ter sido apagado do mundo. Como assim eu não tenho passagem? Perguntei baixinho. A reserva está toda junta. Os olhos de Dona Carmen reviraram. Eu te disse ontem à noite, o orçamento não dava. Vamos nós primeiro. Vocês não me disseram isso. Talvez você não tenha escutado. Olhei para Tiago. Tiago coçou a nuca e fingiu estar ocupado no celular. Amor, depois conversamos. As pessoas já estão olhando. Eu é que deveria ter vergonha. Durante 8 meses, eu juntei dinheiro para aquela viagem. Seria nosso presente para o 30º aniversário de casamento de Seu Paulo e Dona Carmen. Eu que negociei com a agência de viagens. Eu que paguei o depósito de reserva. Eu que completei quando a passagem subiu. Eu também que reservei o hotel perto da estação porque o joelho de Seu Paulo dói fácil. Não sou rica. Sou contadora em uma distribuidora de materiais de construção em São Paulo e faço vendas online à noite. Tem meses que, depois de pagar as contas, sobram só 1.500 para mim. Mas aguentei porque Tiago disse que era a forma de a família dele sentir que eu era aceita. A funcionária da companhia aérea se aproximou e pegou o código de reserva que Sabrina, irmã de Tiago, segurava. Digitou rápido. 5 passageiros? Sim, respondeu Sabrina. 5. 6 chegamos ao aeroporto. Espera, eu disse. Somos 6. Os dedos da funcionária pararam no teclado. Ela olhou para mim e depois para o meu passaporte. Senhora, seu nome não está na reserva ativa. Senti um aperto no peito. Por favor, verifique novamente. Lia Ferreira. Ela digitou de novo. Havia uma reserva anterior no seu nome, mas foi separada do grupo. Quando? A funcionária não respondeu logo. Parecia não querer se envolver. Senhora, é melhor ligar para a agência de viagens. Dona Carmen se interpôs. Não vamos prolongar isso. Lia, volte para casa. Compramos uma lembrancinha para você. Uma risadinha saiu de Sabrina. Tire uma foto no aeroporto para ter recordação. Olhei para Tiago e ele nem a repreendeu. Ali o tremor do meu joelho parou. Não porque eu não sentisse mais dor, mas porque entendi de repente que eles tinham planejado aquele dia. Afastei-me alguns passos e peguei o celular. Abri o e-mail de confirmação da agência Lúcia Mendes Viagens. Meu nome estava como contato principal. Lá estavam o recibo do último pagamento de R$ 36.000 e R$ 15.000. Liguei para o número de emergência da agência. Lúcia Mendes Viagens. Bom dia. Aqui é Lia Ferreira, pagadora principal do pacote Grupo Madre. Sim, senhora Lia. Em que posso ajudar? Olhei para a família de Tiago. Eles já riam enquanto arrumavam os passaportes. Parecia que o problema tinha acabado porque me tiraram do caminho. Alguém separou minha passagem sem meu conhecimento. Houve silêncio do outro lado. Senhora, vejo a solicitação de alteração. Foi enviada hoje às 1h17 da manhã. Meu pescoço gelou. Eu estava dormindo naquele horário. Ainda tem vagas para os outros? Sim, a reserva está ativa. Ainda não fizeram check-in. Respirei fundo. Por favor, congelem toda a reserva do grupo. Senhora,
Há penalidades de cancelamento. Sei que pode ser um grande prejuízo para vocês. Do outro lado do terminal, vi Sabrina acenando para Tiago. O staff já os chamava. Fechei os olhos. Dói perder dinheiro, mas dói mais continuar pagando por pessoas que há tempos me apagam. Iniciem a verificação. E quando confirmarem que sou a pagadora principal, cancelem a reserva. Quando desliguei, a impressora no balcão soou, mas nenhuma passagem saiu. O sorriso de Dona Carmen desapareceu aos poucos. E pela primeira vez naquela manhã, Tiago olhou para mim. O que você fez? Tiago se aproximou rápido. Seu rosto já não estava calmo. A boca aberta e as bochechas vermelhas, sinal de que segurava o grito porque havia gente olhando. Atrás dele, Sabrina falava com a funcionária da companhia. Por que está bloqueado? Já está pago. Senhora, a agência de viagens colocou a restrição, explicou a funcionária. Não podemos prosseguir com o check-in até que eles removam. Dona Carmen veio até mim. Que brincadeira é essa, Lia? Eu não tenho passagem, não é? Então só organizei a reserva que eu paguei. Você não pode estragar as férias de todo mundo só porque não vai. Só porque, para eles, era uma coisa pequena me deixar no aeroporto. Como uma funcionária dispensável. Como uma empregada esquecida na foto. Tiago apertou meu braço com força. Desfaça a ligação. Olhei para a mão dele. Ele me soltou rápido. Ainda não cancelei, eu disse. Só congelei enquanto verificam quem alterou minha passagem. Um lampejo de medo passou pelo rosto dele e sumiu rápido. Deve ter sido erro da agência. 1h17 da manhã, fizeram o pedido. Eu estava dormindo ao seu lado. Amor, não é hora de investigar. Ele tinha razão. Não era a hora que eles queriam que eu investigasse. Meu celular tocou de novo, verificação por vídeo da agência. Afastei-me deles e sentei em uma cadeira de metal fria perto de um poste. Na tela apareceu uma mulher de blazer cinza. Bom dia, senhora Lia. Sou Clarice, supervisora de plantão. Precisamos confirmar sua identidade e o método de pagamento. Mostrei um a um meu passaporte, identidade e os últimos 4 dígitos do cartão usado. Ela perguntou o valor do depósito, R, 15.000. Quando foi pago o saldo? Na última sexta, R, 36.000. Correto. Ouvi ao longe a voz de Dona Carmen. Ela tem um gênio ruim mesmo. Está com inveja por não ir. Não virei para ela. Senhora Lia, disse Clarice, você é a pagadora principal verificada e contato principal da reserva. Tem o direito de suspender a reserva? Sim, mas precisamos explicar as penalidades possíveis, porque é o próprio dia da partida e grande parte da passagem aérea pode não ser reembolsável. Quanto pode ser perdido? Estimativa inicial em torno de R$ 18.000. Fechei os olhos. Etn. Equivalente a muitas noites em que quase não dormi. Equivalente a semana sem comprar sapatos novos. Equivalente ao dinheiro que eu planejava usar para consertar o telhado vazando da nossa casa. Senhora Lia, disse Clarice, quer prosseguir com a disputa formal? Antes de responder, seu Paulo se aproximou. Andava devagar por causa da lesão antiga no joelho. Não disse nada de imediato. Só colocou ao meu lado uma sacolinha de papel com pão e uma garrafa de água. Filha, murmurou. Eu não sabia que eles fariam isso. Vi o queixo dele tremer. Não acreditei completamente, mas também não vi mentira nos olhos dele. Por que o senhor não me contou? Só soube agora. Achei que seu voo estava atrasado. Do balcão, Dona Carmen o chamou. Paulo, não defenda ela. Seu Paulo olhou para ela, mas não se moveu. Tenho uma pergunta para Clarice, eu disse. Como minha passagem foi separada se eu sou o contato principal? Ela digitou no computador. Houve uma carta de autorização enviada do e-mail registrado seu, com assinatura e cópia de identidade válida. Senti um frio na espinha. Eu não enviei isso. Houve também uma ligação de confirmação de um homem que se identificou como seu marido. Olhei para Tiago. Ele estava ao lado da nossa mala, mas virou o rosto rápido. Posso ver a autorização? Precisamos revisar porque pode ser uma alteração não autorizada. Vamos enviar o resumo da auditoria para seu e-mail. Segundos depois, uma mensagem chegou. Abri. Lá estava o horário do pedido, o endereço de e-mail meu, a cópia escaneada da minha assinatura. Era minha assinatura, mas eu não assinei. O nome do arquivo anexado fez meu joelho fraquejar ainda mais. Assinatura Lia Empréstimo Casa.
JPG. Só um lugar guardava aquele arquivo no nosso tablet de casal. Usei 2 anos atrás para o empréstimo habitacional. Dona Carmen não sabia a senha do tablet. Sabrina também não. Só uma pessoa, além de mim, tinha acesso. Tiago se aproximou de novo. O que você está esperando? Diga para tirarem o bloqueio. Levantei o celular e mostrei o nome do arquivo. Ele empalideceu. Só um instante, mas suficiente para responder a pergunta que eu ainda não tinha feito. Por que minha assinatura está no pedido, Tiago? Talvez a agência tenha salvado do meu e-mail. Talvez tenha sido hackeado do nosso tablet. Você não pode provar isso. Não sei se doía mais o que ele fez ou a forma como respondeu. Sem arrependimento nenhum, só evasivas. Na tela, Clarice ainda esperava. Senhora Lia, vamos prosseguir com a disputa formal? Olhei para seu Paulo. Se eu não prosseguisse, ele também não viajaria. Mas se recuasse, mostraria a eles que podiam me roubar desde que fosse em nome da família. Respirei fundo. Prosseguam com a disputa. Dona Carmen se aproximou rápido. Se não embarcarmos, não volte para casa. Olhei para ela. Não gritei. Não chorei. Eu não comecei a remover gente da família. Depois disso, o balcão da companhia aérea fechou para o voo deles, e junto com as luzes se apagando acima do balcão, a chance deles partirem naquela manhã desapareceu completamente. Voltei sozinha do aeroporto para casa, sem mala. Ela ficou no carro de Tiago junto com as coisas deles que também não chegaram a Madrid. A estrada estava silenciosa enquanto o táxi seguia pela marginal. O sol pálido espiava entre os prédios, mas eu não sentia calor, só olhava para meus dedos. Foi ali que senti o cansaço. Não o cansaço de acordar cedo, mas o de alguém que por anos se esforçou para ser chamada de família. Quando Tiago e eu casamos, a vida era simples. Quando ele perdeu o emprego, eu paguei o aluguel. Quando a loja da sogra teve poucos clientes, eu organizei os registros e busquei fornecedores mais baratos. Nunca cobrei isso. Nas festas, eu era a última a comer. Quando precisavam de empréstimo, eu era a primeira a ser chamada. Mas na primeira vez que eu deveria ser incluída em algo que lutei tanto, fui a mais fácil de remover. Chegando em casa, a porta do nosso quarto estava entreaberta. A cama arrumada, mas a gaveta onde guardei o envelope pardo dos documentos de viagem aberta. O envelope sumiu. O tablet estava sobre a mesa. Apertei o botão de ligar. Sem senha. Antes tinha. Abri o histórico do navegador. 0h48 da manhã, abriram minha conta de e-mail. 0h53, buscaram assinatura. 1h0. Baixaram o arquivo da pasta empréstimo casa. 1h17, enviaram a solicitação de alteração. Sentei na beira da cama. Não precisava mais adivinhar, mas ainda precisava provar. Tirei fotos do histórico, downloads recentes e atividade de login. Enviei as cópias para meu e-mail pessoal e para uma pasta segura que Tiago não conhecia. Minutos depois, mensagens pipocaram no grupo da família. Sabrina primeiro. Por causa do seu egoísmo, todo o nosso esforço foi desperdiçado. Depois, Dona Carmen. Não volte se não resolver isso. Em seguida, Tiago. Não sei por que você precisou humilhar minha família. Ri baixinho. Eu que os humilhei. Não o plano deles de me deixar no aeroporto. Não a falsificação da minha assinatura. Não usar meu próprio dinheiro enquanto faziam eu me sentir sem direito de ir. Logo, uma mensagem privada de seu Paulo. Filha, me desculpe. Ouvi uma conversa ontem à noite. Achei que não fossem seguir adiante. Liguei para ele na hora. Onde o senhor está? No carro, voltando também. Que conversa o senhor ouviu? Ele demorou a responder. Carmen disse que seria melhor só nós. Depois Tiago falou que você aceitaria fácil voltar para casa. Senti um nó no peito. Quando discutiram? Há umas 3 semanas. Eu não sabia do plano todo. Por que não me avisou? Sou covarde. Resposta simples, sem desculpas. Temia brigar com minha esposa. Achei que Tiago resolveria antes de sairmos. Fechei os olhos. Às vezes não é preciso ser mau para machucar. Basta escolher ficar calado enquanto alguém é apagado. Eles disseram mais alguma coisa. Mencionaram bagagem extra e quarto maior. Não entendi. Antes de perguntar, ligou Clarice da agência. Senhora Lia, congelamos o hotel, traslados e reservas de passeios. O reembolso da passagem aérea ainda está em análise. Obrigada.
Temos mais uma coisa para informar. Vimos a ligação de confirmação após a carta de autorização. Vocês pediram meu consentimento? O homem se identificou como seu marido. Disse que você não podia atender porque estava dormindo, mas que você sabia do pedido. Tem gravação? Sim. Todas as ligações de modificação de reserva são gravadas. Senti os dedos gelarem de novo. Enviem para mim. Ainda não podemos liberar a gravação completa, sem solicitação por escrito, mas podemos enviar o trecho relevante para a disputa. 5 minutos depois, o arquivo de áudio chegou. 14 segundos. Coloquei os fones. Primeiro, a voz da atendente. Senhor, confirmado que a senhora Lia autorizou remover o nome dela do grupo, barulho baixo na linha. Depois o homem respondeu. Sim, é minha esposa. Já conversamos. Voz de Tiago. Sem hesitação, sem medo. Como se mentir usando o nome da esposa fosse algo normal. Repeti o áudio. Na terceira vez, notei um som ao fundo. Voz de Dona Carmen. Baixa, mas clara. Diga que é decisão da família. Não foi só Tiago. Eles estavam juntos. Enquanto ouvia as vozes deles, chegou mensagem de Tiago. Lia, delete a reclamação. Vamos conversar em casa antes que a família se destrua. Olhei a mensagem por um tempo. Depois salvei o áudio em 3 lugares diferentes. Imprimi o rastro de auditoria na nossa pequena impressora. Eu Siba, e pela primeira vez desde que casamos, troquei a senha de todas as contas que Tiago conhece. E-mail, banco online, conta da armazenamento na nuvem, até a conta que eu usava nos negócios da família dele. Fechei uma a uma as portas que eles mantinham abertas sem permissão. Depois Clarice ligou novamente. Senhora Lia, vimos outra alteração no pacote. O quê? Usaram o valor da passagem separada para upgrade de quarto e bagagem extra dos outros passageiros. Segurei a borda da mesa. Não só me removeram, usaram o valor da minha parte para deixar a viagem deles mais confortável. De quem é o upgrade? Clarice ficou em silêncio um instante. De Dona Carmen e do Sr. Tiago. Do lado de fora da casa, ouvi o carro chegando. O portão abriu rápido. A voz de Dona Carmen ecoou primeiro. Lia, saia aqui. Não me levantei. Coloquei sobre a mesa o impresso, o tablet e o celular com a gravação. Eu não era mais a mulher que eles deixaram no aeroporto. Agora eu era a única com o registro completo de como me enganaram. E naquele momento eles não poderiam dizer que eu não tinha provas. Não saí logo, mesmo com Dona Carmen continuando a chamar lá fora. Lia, abra isso. Não se esconda aí dentro. A voz dela era aguda e cheia de raiva. Batia na parede como pedra. Houve um baque seguido dos passos rápidos de Sabrina. Sabemos que você está aí, mas não me movi. Na minha mão estavam todos. O rastro de auditoria impresso, tablet, prints do histórico, arquivo de áudio da agência e minha própria assinatura, usada sem meu conhecimento, sem minha vontade e sem minha permissão. Se saísse agora, eles me pegariam no grito, no choro, nas cobranças da família que por anos tentei fazer parte. Em vez de abrir a porta, liguei para Clarice. Senhora Lia, você está em casa? Sim, eles também chegaram. Senhora, se não se sentir confortável conversando, grave tudo. Melhor que toda a comunicação fique por escrito. Viram mais alguma coisa na reserva? Respirei fundo. Preciso explicar, mas quero que fique claro. Ainda é análise preliminar. Quando removeram meu nome do grupo, não foi um simples cancelamento de passageiro. Usaram o valor da alocação do meu assento como crédito de viagem. Para quê? Primeiro, upgrade, do quarto familiar padrão para quartos superiores conectados. Segurei a testa. Por isso estavam tão animados com o hotel. Segundo, bagagem adicional. 4 passageiros receberam franquia extra. 4. Sim, Sr. Tiago, Dona Carmen, Sabrina e o Sr. Mateus. Mateus é o caçula de Tiago. O que mais pedia coisas online, sempre com sapatos novos, mas sem contribuir quando era hora de pagar. Quanto usaram? Cálculo inicial, cerca de R$20 e R$2.000 do valor convertido da passagem separada e do slot de passeio não usado. Nem percebi que já estava sentada no chão. R$20 e R$2.000. Não só me deixaram no aeroporto, pegaram minha parte para melhorar ainda mais a viagem deles. Lá fora ouvi a voz de Tiago. Lia, abra, sou eu. Antes, quando ouvia a voz dele, meu coração amolecia.
mesmo cansada, mesmo brava, mesmo sabendo que eu ajustaria de novo. Mas agora era diferente. Parecia que eu não conhecia mais o homem do lado de fora da porta. Tenho uma pergunta para Clarice, eu disse. Quem solicitou os upgrades? Teclas clicando. Enviado no mesmo thread de e-mail, mas com nota que a remoção do passageiro foi por ajuste familiar e realocação de orçamento. Sorri sem alegria. Ajuste familiar. Então era assim que chamavam a pagar alguém e transformar em gente extra na família que eu sustentava o plano. Senhora Lia, continuou Clarice, recebemos e-mail do senhor Tiago pedindo para suspender o bloqueio, dizendo que era só um mal-entendido doméstico. Levantei rápido. O que ele disse? Que eu estava emocionalmente abalada e sem intenção real de parar a reserva. Quase ri, como eram rápidos em inventar nova história. Por favor, encaminhe o e-mail. Sim, mas senhora, devo avisar que se entrar em investigação formal, não será mais só reembolso. Pode virar queixa por transação não autorizada e autorização falsificada, dependendo dos achados e do que você quiser fazer. Com aquela palavra, o ar no quarto ficou pesado. Falsificada. Não era mais briga de casal. Não era mais sogra difícil. Havia processo, registros, assinatura, ligação, evidências e um marido que poderia responder. Quanto tempo dura a investigação? De 7 a 15 dias úteis para revisão interna. Mas se você enviar queixa por escrito, a cadeia de evidências fica mais formal. O que preciso fazer? Sua declaração, confirmação de que não autorizou, cópias dos comprovantes de que você é a pagadora e, se tiver logs de acesso do dispositivo, ajuda também. Olhei para o tablet. Lá estava a resposta. Mas também a destruição do meu casamento do lado de fora. Tiago bateu de novo, mais baixo. Lia, por favor, vamos conversar. Foi só um mal-entendido. Mal-entendido. Sempre a saída mais fácil de quem é pego. Transformam intenção em mal-entendido. Transformam sua emoção em prova contra você. Clarice, eu disse, vou enviar uma declaração por escrito hoje. Anotado, senhora. Desliguei. Só então abri o grupo da família. Mensagens seguidas. Dona Carmen, mulher que só sabe cobrar dinheiro, não vai a lugar nenhum. Sabrina, espero que esteja feliz. Você estragou o aniversário de mamãe e papai. Mateus, se quer se fazer importante, não é assim. Tiago, amor, delete a reclamação. Eu explico para eles. Olhei a última mensagem. Eu explico. Por anos acreditei nessa frase. Eu cuido da família. Eu cuido do pagamento. Eu cuido da loja. Eu cuido quando você está cansado. Mas no fim era eu que era removida porque era mais fácil me apagar do que o orgulho deles. A porta da frente abriu. Tiago tinha chave. Esqueci que ele trocou a fechadura mês passado e só ele pegou a cópia. Entrou na sala com Dona Carmen e Sabrina. Os olhos da minha sogra faiscavam. Que tipo de esposa é você? Só porque não foi incluída vai humilhar todos nós? Levantei. Segurava o tablet na mão esquerda e o impresso na direita. Eu não separei minha passagem. Tiago não respondeu. Eu não usei minha assinatura. Sabrina olhou para Tiago. Irmão, eu disse, com o peito batendo forte, mas a voz clara. Não usei meu crédito de viagem para o upgrade de quarto de vocês. Dona Carmen parou, um segundo só, mas suficiente para ver que ela sabia. Você não entende. O que eu não entendo? Você sempre se acha superior nesta família. Tudo tem que ser do seu jeito porque você segura os recibos. Recibos meus porque é meu dinheiro que foi usado. Tiago é seu marido. O dinheiro é dele também. Olhei para Tiago. Vi que ele não conseguia sustentar meu olhar. Num instante a ferida aprofundou porque não era só roubo. Há tempos eles se convenciam de que tinham direito ao que eu conquistei. Tiago se aproximou. Amor, por favor. Tem penalidades. Vamos perder. Somos casados. Casados só na hora de cobrar? Parecia um tapa mesmo sem tocar nele. Tiago não gritou. Mas o que disse em seguida pesou mais que grito. Se você continuar, não espere que a família volte. Balancei a cabeça devagar, não porque concordava, mas porque entendia a escolha real. Não era se cancelava a reserva ou não. A verdadeira pergunta era se eu aceitaria continuar esposa no papel, mas sem nome na minha própria vida. Eles achavam que eu choraria. Achavam que, ameaçada de perder a família, eu pediria desculpas primeiro. Antes, talvez sim. Antes,
Quando Dona Carmen franzia a testa, meu peito apertava. Quando Tiago ficava quieto, eu me aproximava. Nas brigas, eu me humilhava mesmo não começando. Mas naquele dia, eu estava exausta de ser boa para quem usava minha bondade como licença. Saiam primeiro, eu disse. Sabrina cruzou os braços. Esta casa é do meu irmão. Esta casa é minha e de Tiago, e a maioria das coisas aqui eu comprei. Que cara de pau. Não, agora estou sendo exata. O maxilar de Tiago travou. Lia, pare. Ainda nem comecei. Abri o laptop e criei uma pasta. Nomeei simplesmente Disputa Reserva Madri. Coloquei um a um os prints, arquivo de áudio, recibos de pagamento e e-mails da agência. Eles me observavam. Sabrina, sem palavras. Dona Carmen, claramente querendo fazer cena, mas contida por Tiago. E Tiago, o homem sempre quieto quando eu precisava me defender, agora só sabia sentir medo. Amor, disse ele baixo, vamos conversar nós dois. Quando vocês removeram meu nome, fomos nós dois que conversamos? Ele não respondeu. Seu Paulo saiu do corredor. Não tinha notado que ele estava atrás. Entrou devagar, segurando o chapéu que sempre usava na loja. Carmen, disse ele. Chega. Minha sogra virou. Não se meta, Paulo. Eu me meto. Estou incluído no motivo que vocês usaram. É nosso aniversário. Não é aniversário quando se pisa em alguém para seguir o caminho. A sala ficou em silêncio total. Foi a primeira vez que ouvi seu Paulo confrontar a esposa completamente na minha frente. Carmen, se você defender ela, não volte para casa. Não embarcamos no avião mesmo, respondeu ele. Para onde eu iria? Em outro tempo talvez risse, mas ali a dor era grande demais para rir. O celular de Tiago vibrou. Ele virou, mas vi a notificação. Primo Benício. Estamos em Madrid? Manda foto no grupo. Benício, primo de Tiago no exterior. Aquele que Tiago sempre se gabava quando tinha coisa nova, plano novo, esquema novo. Ali um pedacinho caiu na minha mente. Porque Tiago parecia mais com medo de a viagem não acontecer do que de destruir minha confiança. Você disse que pagou tudo? Perguntei. Ele olhou para mim. O quê? Para quem você disse que levou a família para Madre? Ele não respondeu. Mas o rosto de Dona Carmen respondeu por ele. Ela interrompeu rápido. É natural que o marido pareça o provedor. Ele é homem. Pisquei. Não de surpresa com o que ela disse, mas porque finalmente ouvi claramente a crença que eles sentiam há tempos. Quando eu gastava, era dinheiro do marido. Quando eu sofria, era obrigação minha. Quando ele aparecia para os outros, era sucesso dele. Seu Paulo riu amargo. Carmen, chega. Por quê? É verdade. O que as pessoas pensariam se a nora trouxesse todos nós? Vergonha para Tiago. Ali senti pela primeira vez que não eram só orgulho. Era um medo também. Medo de os outros descobrirem que o homem que eles elogiavam vivia há tempos nos meus ombros. Tiago se aproximou. Lia, não aumente. Eu te pago. Quando? Aos poucos. Como as dívidas antigas, ele silenciou. Como o dinheiro que pegou para a moto. Como o pagamento para o fornecedor. Como o que disse que devolveria no Natal. Sabrina olhou rápido para Tiago. Irmão, ainda tem dívida? Dona Carmen interrompeu. Não mude de assunto. Eu não mudei, eu disse. Agora está saindo a verdade. O celular tocou de novo, Clarice. Atendi no viva voz. Senhora Lia, desculpe interromper. Atualização. Se quiserem liberar o bloqueio e remarcar para outra data, precisam assinar um termo que a modificação foi mudança familiar aprovada. Ou seja, não consideraremos mais não autorizada. Perde a base da disputa. Olhei para Tiago. Entendi devagar por que queriam falar comigo em casa. Não para pedir desculpas, mas para me fazer assinar o silêncio. Se eu não assinasse o termo, amor, por favor, disse Tiago. Olhei para o rosto cansado, assustado e ainda incapaz de admitir. Tem uma coisa que você precisa entender, Tiago. Não estou saindo porque não fui incluída em Madrid. Ele engoliu. Estou saindo porque vocês provaram que podem me apagar enquanto usam meu nome. Ninguém falou. Da linha, ouvi Clarice digitando baixo. Anotado, senhora Lia, vamos prosseguir com a disputa. Naquele momento, eu ainda não sabia quando recuperaria o dinheiro. Mas sabia que não venderia a verdade só para ser chamada de boa nora de novo. Não saí de casa logo, não porque quisesse consertar, mas porque precisava pegar as coisas que eles não podiam tocar. Passaporte,
documentos, comprovantes de pagamento da casa, laptop, drive externo e uma caixinha de lata onde guardava as velhas cartas da minha mãe do interior. Enquanto arrumava a mala, eles estavam na sala. Ouvi Dona Carmen. Culpa sua, Tiago. Eu disse para não contar os detalhes da reserva para ela. Mãe, chega. Não. Se você tivesse arrumado direito, não passaríamos vergonha. Não disse se não tivéssemos feito. Disse se você tivesse arrumado direito. Ali entendi ainda mais que não havia arrependimento pela dor causada. O arrependimento era só terem sido pegos. Abri o velho armário no quarto. Lá estavam pastas dos negócios deles, contatos de fornecedores, lista de estoque, lembretes de empréstimos. No começo eu organizava para ajudar, até virar meu trabalho sem ser paga. Quando faltava recibo, eu era procurada. Quando havia erro no pagamento, eu era culpada. Quando o lucro era bom, eles agradeciam o esforço de Tiago. Enquanto procurava meu porta-passaporte, um papel pequeno caiu do fundo da gaveta, um comprovante de depósito. Não lembrava. Peguei e olhei. R. 10.500 depositados na conta de Tiago. 2 dias depois de eu dar o dinheiro para o pagamento do fornecedor da loja. Meus dedos gelaram. Achei que ele tinha pago direto. Ele disse que o estoque subiu e faltava. Por isso complementei. Atrás do comprovante havia escrito o nome Benício Madre Diversão. Primo Benício. Meu peito bateu forte de novo. Abri o laptop e busquei mensagens arquivadas. Não deveria abrir a conta de Tiago. Sabia disso. Mas ainda estava salva no tablet da família e não precisava adivinhar senha, porque ele usava a mesma em tudo. Não li tudo. Buscava só Madri. Apareceu o chat de Tiago e Benício. Benício, irmão, verdade que você pagou Madri para os pais? Tiago, claro, planejei a tempo. Presente de aniversário. Benício, top. Achei que o negócio de vocês estava fraco. Tiago, eu que seguro tudo aqui. Não quero alarde. Benício, manda recibo quando fechar. Quero mostrar pra tia no exterior. Orgulhosa. Tiago, beleza, só não comentem com Lia sobre o dinheiro. Parei. Sensível com dinheiro. Então era assim que chamavam quem não queria ser roubado. Rolei mais. 3 semanas antes do voo, outra conversa. Tiago, problema. Ela está na reserva. Benício, e daí é sua esposa. Tiago, mamãe quer só nós. E se ela descobrir que eu disse que paguei tudo? Benício, dá um jeito. Tiago, se tirar ela, fica fácil dizer que o ticket foi ajustado depois. Senti falta de ar. Não me queriam junto porque minha presença destruiria a mentira de Tiago. Se eu fosse a Madri, perguntariam: quem reservou? Quem pagou? Por que Lia tem a confirmação? Porque a agência falava com Lia. Por isso fizeram no aeroporto, na hora que eu não teria tempo de questionar. No lugar onde eu seria forçada a ter vergonha, na frente de gente apressada. Achavam que eu escolheria ficar quieta para não fazer cena. Quase acertaram, mas não sabiam que há feridas que quando transbordam, acordam. Peguei os prints, enviei para meu e-mail. Depois saí da conta dele. Ao sair do quarto, segurava uma mala pequena. Tiago estava no corredor. Viu meu rosto e entendeu que eu tinha visto. O que você pegou? Minhas coisas? Não. O que viu? Não respondi. Ele se aproximou. Lia, não envolva Benício. Ali confirmei. Ele sabia. Por que disse para eles que você pagou? Ele suspirou como se tivesse perdido a paciência. Porque estou cansado de parecer inútil. A resposta doeu. Não por pena dele, mas porque usou a insegurança para justificar me destruir. Você acha que eu não me canso? Perguntei. Ele não respondeu. Também me canso de trabalhar, de pagar, de sorrir para sua mãe, mesmo ela me fazendo sentir que não sou parte de verdade. Mas não roubei seu nome para parecer bom. O maxilar dele travou. Você não entende a pressão de ser homem. Você também não entende a dor da mulher usada para você provar que é homem. Ele recuou para a sala. Na sala, calados, Dona Carmen, Sabrina, Mateus e seu Paulo ouviam. A sogra sem voz forte. Talvez porque pela primeira vez eu não chorava. É mais difícil enfrentar mulher com a mente clara do que mulher ainda machucada. Amor, disse Tiago, voz mais baixa. Não queria que chegasse nisso, mas você quis. Ele não tinha o que responder. Peguei a chave de casa no chaveiro. Tirei a cópia do carro que eu pagava as parcelas. Coloquei no meu talão de cheques.
Depois olhei para seu Paulo. Filho, disse ele para Tiago, fale a verdade antes que outros expliquem por você. Os olhos de Tiago ficaram vermelhos, mas ainda não falava. Sabrina murmurou. Irmão, e as promessas para Benício? Tiago a olhou rápido. Cala a boca. Tarde demais. Olhei para Sabrina. Que promessas? Ela não respondia. Mateus interrompeu, visivelmente nervoso. Nada. Coisa de família. Dona Carmen falou, mas não para mim, para Tiago. Eu disse para não prometer o que não era certo. Minhas costas gelaram devagar. Não era só orgulho, não era só fingimento. Tinham prometido. Havia motivo maior para a viagem parecer que aconteceu. Meu celular tocou. E-mail da agência. Assunto: notificação de investigação formal e bloqueio de créditos. Abri. Devido à reclamação de modificação não autorizada, todos os créditos de viagem conectados, reembolsos e ajustes estão bloqueados durante a investigação. Embaixo uma linha que me gelou. Por favor, confirme se algum terceiro foi prometido reembolso ou prova de conclusão da viagem usando esta reserva. Terceiro, não era só eu que fui enganada. Havia outra pessoa que Tiago convenceu usando a viagem que eu paguei. Levantei o olhar para ele. Ele já estava vermelho. E ali vi o homem não bravo por me terem deixado. Com medo porque talvez não fosse só eu a cobrar. Não saí aquela noite como perdedora. Saí quieta, com minha mala pequena, laptop, passaporte e todas as cópias de evidências que consegui salvar. Sem gritos no portão, sem perseguição, sem drama de abraço. Às vezes a dor maior não acontece em grandes cenas. Acontece no momento em que você fecha a casa que achava lar e ninguém realmente impede. Fui para o apartamento da minha prima Mina em Santos. Era pequeno, um quarto, sala e cozinha que mal cabia uma pessoa. Mas quando ela abriu a porta e me viu no corredor, não perguntou nada de cara, só me abraçou. Ali chorei pela primeira vez. Não no aeroporto, não na frente de Tiago, não na frente de Dona Carmen, na sala pequena de Mina. Enquanto sentia o cheiro da canja de galinha que ela cozinhava e o barulho baixo do ventilador, tudo que segurei desabou. O que aconteceu? Perguntou calma. Mostrei os prints, recibos, rastro de auditoria e gravação. Enquanto ouvia a voz de Tiago nos 14 segundos, a testa dela franziu devagar. Lia, isso não é briga de casal. Usaram sua conta, sua assinatura e seu dinheiro. Balancei a cabeça. Foi o que a agência disse. Registre na delegacia, não por vingança, mas para ter registro. Engoli seco. Registro. Antes, quando havia problema na família, meu primeiro pensamento era como acalmar todos. Agora o primeiro era como não apagar a verdade. No dia seguinte, fomos ao posto da delegacia onde morávamos com Tiago. Não contei a história para difamá-lo. Levei cópias dos documentos e registrei ocorrência sobre uso não autorizado da minha assinatura e conta de e-mail. Enquanto a atendente me ouvia, minhas mãos ainda tremiam. Não é fácil dizer para estranhos que seu marido te enganou, como se parte de você tivesse vergonha de admitir que confiou na pessoa errada, mas é mais vergonhoso ficar calada enquanto é pisada repetidamente. Depois enviei declaração formal para a agência. Segui todos os requisitos: horários, datas das alterações, cópias de recibos, prints dos logs do tablet, trecho de áudio e explicação de que nunca autorizei remover meu nome nem usar o valor da minha passagem. Não passaram 2 horas e começaram as retaliações. Primeiro Tiago ligou. Não atendi. Depois mensagem de Dona Carmen. Você está exagerando por causa de rancor contra nossa família. Depois Sabrina. Seu marido também tem direito ao seu dinheiro. Ele é seu esposo. Li várias vezes. Tem direito ao seu dinheiro. Essa era a raiz de tudo. Não viam roubo porque na cabeça deles, quando é esposa você não tem fronteira própria. Quando é nora, deve estar pronta para perder desde que a família deles esteja feliz. Mas amor não é assim. Não é permissão para apagar o nome de alguém. À tarde, e-mail da agência. Assunto: achados preliminares. Indicadores de modificação não autorizada. Sentei antes de abrir. Dizia que o pedido de modificação tinha irregularidades. O IP de login do meu e-mail batia com a localização da nossa casa. O dispositivo usado era registrado no tablet que usei para a reserva. A gravação da ligação não era minha, e o arquivo de assinatura escaneada não era documento original de autorização de viagem.
Ainda não era decisão final, mas claro que havia base para a queixa. Respirei fundo. Pela primeira vez havia documento oficial dizendo que eu não inventava, mas junto com o alívio veio algo mais pesado. Havia nota anexada. Alguém ligou. Um homem chamado Benício, perguntando se era verdade que a viagem à Madre foi cancelada e se seria devolvido o reembolso do investimento prometido por Tiago. Investimento. Não era só orgulho familiar. Tinha dinheiro envolvido. Liguei para Clarice. Senhora Lia, não podemos dar detalhes do terceiro, mas como ele mencionou o código da reserva, precisamos anotar na investigação. Ele tinha acesso ao código? Sim. Tiago deu como prova de que a viagem seguiria. Meus dedos gelaram. Por isso o medo de Tiago. Não só mentiu que pagou, usou a viagem como prova em outro acordo. Provavelmente pegou dinheiro emprestado. Provavelmente prometeu pagar com reembolso ou crédito. À noite seu Paulo ligou. Atendi. Filha, disse baixo, eles estão brigando aqui. Não falei. Dona Carmen descobriu que Tiago pegou dinheiro de Benício. Tiago disse que precisava de mais fundo para a viagem à Madre, mas não usou lá. Quanto? Ouvi. Uns R. 30 mil. Fechei os olhos. Tudo se conectou. O comprovante. A gabolice para Benício. O medo de o voo não acontecer. A pressão para eu assinar o termo. Se a viagem à Madre tivesse seguido, teriam fotos para mostrar, recibos para esconder, mentira para prolongar. Mas quando parei a reserva, não quebrei só férias. Quebrei a tampa. Filha, disse seu Paulo, não sei como pedir desculpas. O senhor não precisa carregar os erros deles. Mas fiquei quieta. Ali ele parou. Não se defendeu. Não disse que não podia fazer nada. Não disse que era velho ou tinha medo da esposa. Só admitiu. E às vezes a simples admissão é o primeiro passo de quem quer mudar. Se quiser ajudar, eu disse, fale a verdade quando precisar. Ele ficou em silêncio um instante. Depois disse, farei isso. No dia seguinte se espalhou na família de Tiago que não fui eu que estraguei a viagem de aniversário. O próprio Benício mandou mensagem no grupo. Benício, explique. Não foi o que você me disse. Ali começou a queda das desculpas. Não porque gritei a verdade, mas porque as pessoas começaram a cobrar o dinheiro que Tiago usou em nome da família. 3 dias depois do incidente no aeroporto, Tiago e eu nos encontramos no posto da delegacia. Ele não parecia mais bravo. Às vezes é mais assustador o homem sem raiva no rosto, porque ali se vê o cansaço, medo e peso de tudo que não consegue admitir. Veio com Dona Carmen, cabeça ainda erguida, mas olhos inchados. Veio também seu Paulo, quieto no fim da cadeira, segurando uma pasta pequena. Eu com Mina. No meio, uma mesa. Sobre ela, o rastro de auditoria impresso, recibos, prints do histórico do tablet, cópia do registro de ocorrência e notificação formal da agência. Não levei aquilo para humilhá-lo. Levei para ele não me transformar em mentirosa de novo. Senhora Lia, disse a atendente da delegacia, primeiro queremos saber se estão abertos a acordo enquanto a investigação da agência continua. Olhei para Tiago. Aberta a pagamento. Aberta a admissão por escrito, mas não aberta a fingir que foi mal entendido. Dona Carmen franziu a testa. Por que precisa de admissão? Você só quer destruir meu filho. Devagar encarei ela. Não destruí seu filho. Só exijo que ele assine o que fez. Vocês são família? Família não é o nome para quem usa sua assinatura enquanto você dorme. Ninguém respondeu. Tiago abriu a boca, mas nada saiu. A atendente falou, Senhor Tiago, tem algo a dizer sobre o pedido de modificação? Ele apertou as têmporas. Fui eu que liguei. O ar parou na sala. Mesmo sabendo, era diferente ouvir dele. Fui eu que disse que Lia autorizou. Acrescentou. Fui eu que encaminhei o arquivo de assinatura. Seu Paulo baixou a cabeça. Dona Carmen olhou rápido para o filho. Tiago, já chega. Foi a primeira vez que ela calou a mãe para dizer a verdade. Mas não bastou para aliviar meu coração, porque há confissões que vêm não de consciência limpa, mas por não ter mais para onde correr. Por quê? Perguntei, minha voz não alta, mas a pergunta mais dura da sala. Ele olhou para mim. Fiquei com vergonha. De quem? De todos, porque eu que paguei. Ele balançou a cabeça quase imperceptível. Achei que se parecesse que eu levei todos. O respeito voltaria. Mina riu amargo, mas se conteve. O que eu era no seu plano? Recibo, fundo, cobertura. Os olhos dele avermelharam. Lia,
Não disse que estava certo, mas fiz. Sim, só um pequeno sim, mas era a palavra que esperei por muito tempo. Depois falou seu Paulo. Tirou a pasta e entregou para a atendente. Aqui está a cópia da mensagem que ouvi e print que Sabrina me mandou. Mostra que eles sabiam que removeriam Lia da reserva. Sabrina se assustou ao ouvir seu nome mesmo não estando na sala. Dona Carmen ficou vermelha. Paulo, você está traindo a própria família. Ele balançou a cabeça. Não. Agora estou forçando eles a assumir o que fizeram. O silêncio pesou depois. Ali vi a diferença entre quem tem medo e quem é covarde. Seu Paulo teve medo por muito tempo, mas naquele dia não foi mais covarde. A atendente expôs as possibilidades de acordo. Não absolveu Tiago. Não forçou perdão. Claro o trato. Se quisessem evitar que virasse queixa civil e caso mais grave, precisavam assinar reconhecimento por escrito e pagar o valor usado sem permissão. Incluía o crédito de viagem usado no upgrade de quarto, parte da penalidade não reembolsável e o dinheiro que eu coloquei pessoalmente na reserva. Quando Dona Carmen ouviu o total, quase levou a mão ao peito. Não podemos pagar isso de uma vez, disse. Eu também não posso perder isso de uma vez. Ela não respondeu. Tivemos conversa mais longa. Não foi rápido. Não foi limpo. Teve choro, negação, desculpas. Várias vezes Dona Carmen tentou trazer de volta para a família, mas a cada vez eu trazia de volta para o documento. Não gritei. Não me descontrolei. Ali senti pela primeira vez que a evidência não era só arma contra a mentira. Às vezes é o poste que você segura quando tentam te girar com a própria pena. No final, Tiago assinou não como marido implorando, mas como homem que admitiu usar meu e-mail, assinatura e reserva sem permissão. Dona Carmen assinou acordo separado de não se meter no acordo e não me chamar de mentirosa em nenhum chat ou frente a frente da família. Não me olhou enquanto assinava. Não precisava. Ao sair do posto, Tiago me alcançou na escada. Lia, parei. Mas não virei logo. Ainda tem esperança para nós. Devagar me virei. Vi o homem que amei. Ainda estava o rosto familiar, os olhos que antes via como lar, a voz que esperava toda noite. Mas por trás de tudo familiar estava a nova verdade. Não era mais segura com ele. Tiago, eu disse, confiança não se quebra por uma decisão errada só. Ele engoliu. Quebra quando você tenta me fazer achar que eu errei enquanto segura a prova do seu erro. Lágrimas rolaram. Ele não se ajoelhou, não chorou alto. Só ficou ali sob o sol da tarde como homem que pela primeira vez via que desculpa não bastava para trazer tudo de volta. Não sei se te perdoo, mas sei que não consigo voltar para aquela casa como a mesma eu. Saí com Mina e atrás, Tiago ficou na escada do posto, segurando a cópia do acordo que não conseguia mais transformar em mera história. O dinheiro não voltou logo. Minha vida também não melhorou logo. Essa é a parte que raramente contam nas histórias. Quando você escolhe lutar por si, não significa que amanhã já ganhou. Às vezes fica mais difícil primeiro, mais caro, noites mais quietas, caminho de volta mais longo, cama mais pesada porque dorme sozinha em lugar ainda não familiar. Morei com Mina quase 2 meses. Continuei trabalhando como contadora. À noite terminava os relatórios do escritório. Depois organizava meus próprios registros para o acordo. Cada parcela de Tiago eu listava. Cada e-mail da agência salvava. Cada atualização de reembolso acompanhava. Não por querer ficar na raiva, mas porque aprendi que paz não é só sentimento. Às vezes é sistema também. Limites, recibos. Senha que só você sabe. Conta que ninguém que diz te amar enquanto usa seu nome consegue abrir. 4 semanas depois saiu o achado final da agência. Modificação não autorizada confirmada. Não reembolsaram tudo por penalidades da companhia aérea que não recuperam, mas reconheceram que não fui eu que pedi a remoção do passageiro e reverteram os créditos restantes para mim. A parte que Tiago usou entrou no acordo que ele assinou, não tudo de uma vez, mas oficial, com carta, com registro, com verdade que eles não conseguiam mais apagar. Do outro lado, a família de Tiago não foi mais a mesma. Benício, segundo seu Paulo, pediu acordo escrito separado com Tiago pelo dinheiro emprestado. Não me meti. Não precisava saber como arrumaram a mentira. Eles que fizeram. Sabrina, semanas depois, me mandou mensagem. Lia, desculpe, sei que é tarde. Só tive medo da mamãe e do irmão. Olhei a mensagem por tempo.
Antes talvez respondesse logo que estava tudo bem, mas nem todo desculpe precisa ser recebido só para você ser boazinha. Respondi curto. Obrigada pela admissão, mas preciso proteger a mim primeiro. Ela não respondeu, e foi bom assim. Dona Carmen nunca pediu desculpas diretamente, mas parou as indiretas. Parou as difamações no grupo. Parou de mandar mensagens como se eu ainda fosse a culpada. Não porque o coração mudou logo, mas porque tinha acordo assinado e sabia que eu tinha cópia. Às vezes você não ganha respeito dos outros pedindo. Às vezes precisa ensinar que existe limite para a dor. Tiago foi o mais difícil. Várias vezes foi ao meu trabalho, deixou comida, mandou e-mail longo. Disse que consultava conselheiro da igreja. Disse que vendia a moto para pagar o restante. Disse que todo dia se arrependia do que fez. Não disse que ele não tinha chance de mudar, mas disse para mim mesma que não era meu trabalho ser ponte enquanto ele atravessava o próprio erro, porque há homens que não são maus aos olhos de muitos, mas perigosos para o coração da mulher que sempre transformam em sacrifício. Depois de 3 meses, terminou a primeira grande parte do pagamento. Não usei para ir a Madrid. Muitos disseram continue, viaje, merece, mas na verdade ainda não conseguia entrar num avião sem lembrar daquela manhã no aeroporto. Então fiz diferente. Com o dinheiro recuperado, fiz um pequeno curso online sobre documentação de viagens e planejamento de itinerários. Usei a experiência para criar um serviço simples. Ajudo famílias, casais e grupos a organizar reservas em grupo com clareza em valores, autorizações e responsabilidades. Chamei de assistência viagem clara. Não foi grande negócio no começo. Um cliente, 2, 3. Teve casal de trabalhadores no exterior que ajudei a não cair em pacote falso. Teve irmãos que ajudei a deixar claro o rateio antes de brigarem. Teve uma mãe que quase chorou na chamada de vídeo, porque pela primeira vez entendeu os termos de cancelamento antes de assinar. Ali senti uma cura estranha. A dor que usaram para me apagar, transformei em forma de não apagar os outros. Uma tarde passei pelo Terminal 3 de Guarulhos para buscar Mina vindo de Recife. Parei em frente aos balcões de check-in. As luzes eram as mesmas, o cheiro de café o mesmo, o barulho das malas arrastadas no chão o mesmo. Mas eu não era mais a mulher que tremia no canto enquanto a mandavam voltar para casa. Segurava meu próprio passaporte, tinha meu próprio dinheiro, minha própria conta, meu próprio nome e, acima de tudo, minha própria decisão. Às vezes uma viagem não acontece porque há destino mais importante para ir. O retorno ao seu próprio valor. Não vi Madrid com eles, mas vi a verdade antes de ser completamente consumida. E essa foi a viagem mais importante que qualquer avião. Então, se há lição na minha história, é esta. Não permita que chamem de amor o uso repetido de você. Não permita que usem família como razão para assumir sua voz, seu dinheiro, seu nome e seu direito de se machucar. A verdadeira família não te deixa no aeroporto só para a foto deles ficar boa. O verdadeiro amor não precisa roubar assinatura para parecer certo. E o verdadeiro perdão nem sempre significa voltar para quem te machucou. Às vezes o perdão é andar em paz para longe, levando a lição, a dignidade e a promessa de nunca mais abandonar a si mesma. Eu sou Lia Ferreira. Uma vez me mandaram voltar porque diziam que eu não tinha passagem. Mas o que eles não sabiam é que não foi a passagem a coisa mais importante perdida naquele dia. O que se perdeu foi o último motivo para eu ficar em uma família que não sabia reconhecer meu valor. E o que voltou para mim não foi só dinheiro, mas o nome que uma vez tentaram apagar. Se você chegou até aqui, comente. Não serei apagada. Se acredita que há momentos em que você precisa escolher a si mesmo sem se tornar pessoa ruim. Curta esta história se tocou seu coração. Compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva para mais histórias com feridas, verdade e superação.